A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou o professor Daniel e hoje nós vamos estudar o livro do profeta Daniel pelo curso CIAB do Centro Evangelístico Jardim Ulisses da Igreja Cristã Nova Vida. E esta aula do profeta Daniel está dividida em duas partes. Nesta primeira parte, nós vamos falar alguns aspectos gerais do livro e vamos fazer a exposição do capítulo 1 ao 6. E na segunda aula nós pegaremos o capítulo 7 ao 12. Então, vamos iniciar a nossa primeira parte da aula. Então, irmãos, o livro de Daniel, o Daniel era ainda adolescente no ano 605, quando Nabucodonosor começou a conquistar Judá. E eu já começo aí falando do contexto histórico do livro. Então ocorreram várias deportações, lembrando os irmãos que aconteceram 3 deportações dos judeus para a Babilônia. E Daniel ele esteve então nesse primeiro grupo que foi deportado, porque Nabucodonosor, no primeiro momento, ele levou os príncipes e os homens da linhagem real. Era uma estratégia do reinado do Império Babilônico de pegar os mais sábios, os mais importantes, os nobres e transportar para o seu reino para conhecer a sabedoria dos outros povos e incluir isso no seu reinado, no seu império. Era uma forma de aumentar a sabedoria do seu povo, dos seus principais, do seu reino, dos seus nobres. Então ele levou no primeiro momento os nobres, os homens da linhagem real, e Daniel era da linhagem real. Daniel era um sábio entre os judeus, ele era da linhagem real. Então Daniel foi deportado então no primeiro momento, na primeira deportação. E então Daniel ainda estava vivo em 539, quando o reino foi conquistado por Ciro. Então Daniel ele foi deportado, ele permaneceu na Babilônia durante todo o exílio babilônico, e depois a Babilônia foi conquistada pelo Império Medo-Persa e Daniel ainda se manteve lá no Império Medo-Persa. E quando Ciro editou para que o povo pudesse voltar para Jerusalém, o Daniel ainda estava lá ainda estava vivo nesse período, nos primeiros anos do reinado de Ciro. Isso significa que ele viveu e ministrou na Babilônia por volta, irmãos, de 70 anos. Daniel ministrou aos reis, aos imperadores do seu tempo. Daniel viveu durante os reinos de 4 reis. Nabucodonosor, que era do Império Babilônico, Belsazar, do Império Babilônico, foi o sucessor de Nabucodonosor. Ele esteve no reinado de Dário, que já era o Império Medo-Persa, e de Ciro, também do Império Medo-Persa. Então, Daniel ministrou, foi profeta no período do exílio dos judeus, durante 3 diferentes reinos, do Império Babilônico e o Medo-Persa. Na realidade, o Império Medo-Persa, eles eram fundidos, um só. Então, para quem gosta de saber o significado dos nomes, o nome Daniel significa Daniel, Deus é meu juiz. Daniel ele foi investido de várias posições importantes, e por causa do seu caráter e sabedoria, e também por causa da bênção de Deus sobre ele, foi grandemente promovido. A história de Daniel tem um pouco de similaridade com a história de José, lá em Gênesis. Os irmãos devem lembrar que José também interpretou o sonho também lá para o faraó. E
a história bastante parecida, porque Daniel e José também, depois de interpretar o sonho, ele também foi se tornou uma pessoa importante lá no Egito. E Daniel também foi investido de muita importância, foi levantado como um dos principais homens de Nabucodonosor, por ter também interpretado sonhos, e não só por isso, mas porque foi fiel a Deus, e Deus ele abençoou grandemente Daniel. Uma história bem parecida aí com José. Então, durante cerca de 75 anos, mais ou menos, Daniel foi uma testemunha fiel de Deus no meio de um reino ímpio e dominado pela idolatria. Trazendo aí só uma figura aí do período em que Daniel esteve na Babilônia. Houve uma primeira invasão e aí Daniel foi deportado no ano de 605, e depois houve uma outra deportação no ano 597, e foi levado a Ezequiel. Então Daniel chegou antes de Ezequiel na Babilônia. E na terceira invasão da Babilônia, que foi no ano 586, que é onde foi destruído por completo a cidade de Jerusalém. Daniel e Ezequiel já estavam na Babilônia nessa destruição total de Jerusalém. Sobre data e autoria, a autoria, irmãos, desse livro, do livro de Daniel, é de Daniel. Há os estudiosos que acham que não foi Daniel, mas o consenso geral, a autoria é de Daniel. O livro de Daniel ele teve sua autoria tradicionalmente atribuída a Daniel, tomando-se como base declarações explícitas nele contidas. Daniel falando em primeira pessoa, que escreveu o livro. Por exemplo, capítulo 9, versículo 2, diz Daniel: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi. Ele fala, eu, Daniel. Então, fica claro que ele mesmo estava escrevendo o livro. E também Jesus, em Mateus 24:15, fala aqui nas palavras de Daniel. Ou seja, Jesus, ele reconhece que os escritos do Antigo Testamento o livro do profeta foi escrito por Daniel. E Daniel escreveu esse livro por volta dos últimos anos do seu ministério profético. A composição do livro, irmãos, ela é interessante. O livro de Daniel está escrito em duas línguas diferentes. Ele está escrito em hebraico, que é a língua dos judeus, e também ele tem uma parte do livro que está escrito em aramaico, que é a língua dos caldeus. Essa palavra caldeu no livro de Daniel, ele tem dois sentidos. Em um momento, ele tem o sentido de o povo babilônico, caldeus. Caldeus eram os babilônicos. Mas também no capítulo 2, por exemplo, no capítulo 1, caldeu também é reconhecido como os astrólogos. Também tem esse significado em algumas passagens aí do livro de Daniel. Então, por exemplo, nos capítulos 2, versículo 4 ao 7, 28, estão escritos em aramaico. E o restante do livro está escrito em hebraico. Por quê? Porque onde está escrito em aramaico, no capítulo 2 ao capítulo 7, está escrito em aramaico porque essa parte do livro, ela fala principalmente aos gentios, aos imperadores. E a gente vai ver isso quando a gente estiver expondo os capítulos. Nessa primeira parte do livro, nós vemos o quanto Deus fala a Nabucodonosor, a Belzazar, a Dário e a Ciro. Nós vemos que Deus estava trabalhando no coração desses imperadores daquela época. Então, era importante, essa primeira parte do livro foi escrita em aramaico. E o restante do livro, principalmente após o capítulo 1 e o capítulo 7 em diante, onde Daniel escreve em primeira pessoa as suas visões que ele teve,
que era importante para o povo judeu, então foi escrito em hebraico. Qual o propósito do livro de Daniel? Daniel apresenta Deus como o soberano rei do universo, que controla o destino tanto dos impérios pagãos como o de seu povo exilado. Nós vamos ver durante a exposição o quanto Deus mostrou a sua soberania, mesmo aqueles imperadores, aqueles impérios terem conquistado o mundo da sua época, era Deus quem estava no controle de tudo, no controle das coisas da política internacional, como do seu povo que estava lá exilado. Deus estava no controle. Ele revelou sua mão poderosa aos reis da Babilônia e da Pérsia, forçando-os a reconhecer a sua supremacia. Nós vamos ver que Deus humilhou aqueles que se exaltaram como Deus, porque Deus é que era o soberano de tudo o que estava acontecendo. Ele revelou a Daniel seus planos futuros para restaurar Israel quando o tempo dos gentios tiver terminado. Nós vamos ver as visões de Daniel que Deus deu sobre o futuro. Do ponto de vista profético, Daniel trata do tempo dos gentios. Diferente de Apocalipse, que nós vemos um Apocalipse tratando das coisas proféticas a respeito da salvação dos cristãos, nós vemos o Daniel sendo um livro também apocalíptico. Nas visões de Daniel são apocalípticas, tratam do futuro, mas eles falam em relação aos povos gentios, aos reinos, como seria o futuro desses reinos que governavam naquela época, como seria o fim deles, como Deus lidaria com esses povos. E Deus fala isso diretamente a esses imperadores. Este livro prova que há um Deus nos céus que revela mistérios. E Daniel deixa claro que o Deus Todo-Poderoso é que reina, sendo soberano sobre as nações deste mundo. Tanto Deus era soberano sobre o Império Babilônico como o Império Medo-Persa, e depois Deus foi soberano sobre o Império Grego, sobre o Império Romano, e hoje Deus é soberano sobre todos os povos. Amém? Então, qual é o esboço desse livro? Como esse livro ele é dividido? Os 6 primeiros capítulos do livro contêm informações sobre Daniel escritos em terceira pessoa. Em Daniel 7, versículo 2 em diante, o livro contém palavras escritas por Daniel na primeira pessoa. O livro de Daniel não apresenta os fatos em ordem cronológica. Na primeira parte do livro, Daniel interpreta os sonhos de outras pessoas. Na segunda metade, ele mesmo recebe visões concernentes ao futuro do seu povo. Então, quando chega no capítulo 7, Daniel começa a falar sobre as suas visões. Então, ele fala das visões dele no reinado de Belsazar, e no reinado ele volta no tempo para falar das suas visões. Então, o livro não está dividido em forma cronológica. As visões de Daniel na segunda metade do livro parecem referir-se ao período da dinastia Seleucida, que foi o reino, a dinastia Seleucida. Ela é uma divisão que teve no reinado no Império Grego, após a morte de Alexandre o Grande. Na Palestina, especificamente o momento em que os judeus foram governados por Antíoco Epifânio. Mas essa parte nós vamos falar na segunda parte da nossa aula. Esse contexto histórico. Então vamos à exposição até o capítulo 6 do livro de Daniel. No capítulo 1 de Daniel, nós vemos que o profeta Daniel, ele escreve, ele nos mostra como os nobres de Israel foram levados como cativos após a invasão da Babilônia. O objetivo de Nabucodonosor era tornar sua nação cada vez mais poderosa. Então, para isso, ele traz
de Jerusalém e de outros povos que ele conquistou, os sábios daqueles povos. Então Daniel nos mostra isso, como ele fez isso. E o capítulo 1 serve para mostrar a fidelidade de Deus com Daniel. Como Deus decidiu honrar Daniel pela sua fidelidade. Então nós vemos Daniel decidindo não se contaminar com os manjares do rei. Um versículo-chave aí do capítulo 1 é o versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Vemos que Daniel, ele conta que ele e os amigos dele também decidiram não se contaminar durante esse período do exílio. Como era importante o povo ser fiel a Deus, mesmo lá diante de um povo ímpio e pagão. Daniel decidiu então não se contaminar. Então a divisão desse capítulo, os nobres de Israel como cativos, a decisão de Daniel de não se contaminar e o favor de Deus a Daniel, guardando-o. No capítulo 2 de Daniel, eu vou ser bem sucinto, porque nós vamos falar mais sobre isso, sobre as visões de Daniel a partir da segunda aula. Mas no capítulo 2, Deus já começa a falar, a mostrar a Daniel e aos imperadores, e agora Deus falando, mostrando a Nabucodonosor o que aconteceria com o reino dele e com o reino dos seus sucessores. Deus mostra a Nabucodonosor o fim desses reinos e como Deus é soberano, como Deus era quem estava controlando, quem tinha dado poder a esses povos que estavam afligindo os judeus. Então Deus mostra em sonho a Nabucodonosor uma imagem e Nabucodonosor, ele fica perturbado com esse sonho. Então ele lança um desafio a todos os sábios, os astrólogos daquela época, os magos, para que não só interpretassem, mas como ele queria a interpretação correta, ele também queria que os magos falassem qual foi o sonho. Uma forma de ter ali uma interpretação correta, porque qualquer mago poderia dar uma interpretação qualquer a seu sonho, mas como ele não revelou o sonho, então ele sabia que aquele que revelasse o sonho saberia a interpretação. Como nenhum dos magos soube qual era o sonho de Nabucodonosor, ele decidiu então matar todos os sábios, incluindo Daniel, desse tempo. Então Deus deu o sonho a Daniel. Deu o sonho que Nabucodonosor tinha e a interpretação. Deus livrou Daniel da morte, dando a ele a interpretação, o sonho e a interpretação do sonho que Deus deu a Nabucodonosor. E o que significava, o que era o sonho e a sua interpretação? Nabucodonosor viu uma imagem, a imagem de uma estátua, que a cabeça era de ferro, o peito, a cabeça era de ouro. O peito dessa imagem era de ferro. O ventre e as costas significavam a Grécia. Eu vou ler aqui o capítulo 2 para os irmãos, que é muito interessante, mas essa imagem nós vamos estudar mais quando Daniel, nas visões de Daniel. Então a estátua, ela tinha cabeça de ouro, que significava o Império Babilônico. O peito e os braços, eram de prata. Eu falei ferro, mas eram de prata, que simbolizavam o Império Persa, que viria depois de Nabucodonosor. Os quadris eram de bronze. Os quadris e as coxas, o quadril e as coxas eram o Império Grego, que viria depois do Império Persa, que dominaria o Império Persa. E as pernas, que eram de ferro, os quadris eram de bronze e as pernas eram de ferro, que simbolizavam o Império Romano, que viria e derrotaria o Império Grego.
E Nabucodonosor viu uma pedra que se soltava de uma rocha, de uma montanha, e que feriria os pés dessa estátua, que simbolizava a divisão do Império Romano. E isso nós vemos na história, que Roma foi dividido no Império Romano Ocidental e Roma Oriental, Constantinopla como capital e o outro Roma como capital. Então nós vemos que essas revelações que Deus deu a Nabucodonosor e depois nas visões que Daniel teve, a partir do capítulo 7 em diante, nós vemos que essas profecias de Daniel se cumpriram na história e que ainda hão de se cumprir na vinda do reino. Então, nós vamos falar sobre essas visões mais à frente, mas dando como Deus mostrou isso no capítulo 2 a Nabucodonosor, nós demos aí uma pincelada sobre essa visão de Nabucodonosor. Então, Deus, ele revela isso a Daniel. Daniel mostra que a interpretação disso era que Nabucodonosor tinha se orgulhado do seu poder, mas que o seu ministério, o seu império seria destruído por um outro reino que viria, que era o Medo-Persa, e que esse império Medo-Persa seria destruído por um outro império que era o grego, e que esse império grego seria destruído por um outro império, o romano, e que após tudo isso Deus estabeleceria o seu reino na terra. Então tudo isso era para que Nabucodonosor se rendesse à soberania de Deus. E foi exatamente o que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor, ele se prostrou diante de Deus. Ele, a partir do versículo 44, ele diz assim, do capítulo 2: Na época desses reis, o Deus dos céus estabeleceu um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado de nenhum outro modo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Daniel falou então que no final de tudo Deus estabeleceria o seu reino. E nós vemos agora no versículo 46, olha o que diz o rei Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: Não há dúvidas de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Nós vemos então que Nabucodonosor, ele reconheceu Deus como Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E esse é o papel do livro de Daniel, mostrar a soberania de Deus e como esses imperadores reconheceram que Deus é o Senhor da terra. Capítulo 3, então, nós voltamos ao mesmo cenário do capítulo 1. Daniel mostra novamente a fidelidade que era necessária diante do Império Babilônico, dos ímpios. E nós vemos que os amigos de Daniel agora, Daniel foi fiel a Deus, juntamente com seus amigos no capítulo 1, e agora no capítulo 3 nós vemos como os amigos de Daniel, que eram Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes alterados na Babilônia, que era Sadraque, Mesaque e Abed-nego, foram lançados na fornalha ardente porque decidiram não se prostrar diante da imagem de escultura, que era um pecado diante da lei de Moisés. Então eles não se curvaram, foram fiéis e por causa da sua fidelidade foram lançados na fornalha. E Deus os livrou. O quarto homem, que era Jesus, ficou com eles dentro da fornalha e os livrou. E novamente, irmãos, nós vemos que Nabucodonosor, depois de ver, não só Nabucodonosor, mas todos os homens, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros que viram tudo isso, que viram eles sendo libertos da fornalha, ficaram maravilhados e reconheceram que Deus é o Senhor. Nós vemos isso no final do capítulo 3 de Daniel, no versículo 27. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei
se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fumaça neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a prestar cultos e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Olha como Nabucodonosor novamente reconhece a soberania de Deus. Daniel 4, nós vemos então Deus mostrando mais uma vez a Nabucodonosor o quanto ele é soberano. Que nós vemos que Nabucodonosor ele reconhecia Deus soberano, mas depois de um tempo ele se exaltava como um Deus. E Deus novamente tinha que humilhar Nabucodonosor. Então Deus mostrou um sonho a Nabucodonosor, em que ele era uma grande árvore, que essa árvore seria cortada e ficaria ao vento, ao léu, pegando ali o orvalho que caía do céu. Isso significava que Nabucodonosor era uma grande árvore que seria cortada e deixada no chão, pegando o orvalho do céu. E Deus deu a Daniel a interpretação desse sonho, dizendo que essa árvore era o rei Nabucodonosor, e que Nabucodonosor se tornaria um animal selvagem e comeria a comida dos animais, até que ele reconhecesse que Deus era o soberano. E nós vemos que no final, após Daniel interpretar esse sonho, nós vemos que o sonho se faz verdadeiro. Nabucodonosor se torna como um animal e fica bastante tempo como um animal até restabelecer o seu entendimento e reconhecer que Deus é o soberano. E olha no versículo 37 do capítulo 4, como Nabucodonosor reconheceu após voltar a ser um homem. Ele diz, no versículo 36, Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que me faz é certo, e todos os meus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aquele que vive em arrogância. Nabucodonosor reconheceu que ele foi arrogante, achando que todo o poder, toda a glória do seu reino foi conquistado com a sua força. Mas depois deste momento na sua vida em que ele foi humilhado, ele reconheceu que ele era todo o seu reino, toda a sua inteligência, o seu poder havia sido dado por Deus. Chegando no capítulo 5, então agora já no reinado de Belsazar, que foi o sucessor de Nabucodonosor, nós vemos que Belsazar também se exaltou como um poderoso, como achando que o seu poder, a sua sabedoria é que tinha feito com que ele conquistasse todo o poder, todo aquele reino. Então Deus, em meio à profanação, uma festa que Belsazar estava fazendo, ele profanou os utensílios do templo que Nabucodonosor havia roubado de Jerusalém na deportação. Ele utiliza esses utensílios para profanar numa festa, utilizando esses utensílios do templo numa festa. Então, em meio à festa, Deus mostra para ele uma visão de umas palavras escritas na parede.
E as palavras que estavam escritas nessa parede eram Mene, Mene. Vou ler aqui para os irmãos o versículo do capítulo 5. Deixa eu achar aqui para os irmãos. Versículo 25 diz assim: esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Isso é quando Daniel já estava mostrando a Belsassar qual era a interpretação dessas palavras. E a interpretação desses escritos que Belsassar viu eram: Mene, Mene significa Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Tekel significa foste pesado na balança e achado em falta, porque ele se exaltou como um Deus. Então, Pérez ou Parsim significa teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. Então Deus aí decreta o fim do reinado do Império Babilônico por causa da soberba, não só de Nabucodonosor, mas como de Belsassar. E após Daniel revelar essa visão de Belsassar, o reino Belsassar morre naquele momento. Olha o versículo 30. Naquela mesma noite, Belsassar, rei dos babilônicos, foi morto, e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Finalizando essa primeira aula, o capítulo 6 de Daniel, nós vemos agora o rei Dário, de outro império, o Medo-Persa. E nós vemos que agora que Deus faz a mesma coisa com esse outro império. Faz com que Dário reconheça que Deus é o soberano. E ele reconhece isso no final do capítulo 6, porque ele, mesmo gostando de Daniel, porque Daniel era um sábio no seu reino, e ele estava disposto a colocar Daniel como o chefe dos governadores, o chefe de todos os sátrapas, de todos os governadores do Império Medo-Persa. Então, os outros governadores decidiram fazer uma cilada contra Daniel para derrubá-lo. E, no final da história, Daniel acabou sendo lançado na cova dos leões. Então, o rei Dário, o imperador Dário, ele mesmo não querendo mais lançar Daniel na cova dos leões, acaba lançando, porque havia feito um edito, um decreto, e acabou lançando Daniel, mesmo contra sua vontade, caindo nas ciladas dos governadores também. Então Daniel ficou uma noite com os leões, Deus tapou a boca dos leões, e no final, Dário, amanhã do outro dia, Dário foi até a cova, chamou por Daniel, e Daniel mostrou que estava vivo. Então, versículo 25, vamos ler? Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas dos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Nós vemos agora então que Dário, ele reconhece que Deus, ele livra e salva. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, nesses primeiros 6 capítulos de Daniel nós vemos Deus falando diretamente, mensagens proféticas aos imperadores, aos reis daquela época, daqueles impérios que estavam dominando o cenário internacional naquela época, que estavam escravizando o povo de Deus, os judeus. E Deus mostra para aqueles povos que todo o domínio deles foi dado por Deus. Nós vemos Deus falando com Nabucodonosor, com Belsassar, com Dário, e nós vemos que
Deus mostrou a estes homens que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele estava no controle. Ele havia dado poder a esses imperadores e que Ele estava no poder e no domínio também. Deus estava no controle do exílio do seu povo. Deus estava com o seu povo, livrando, sendo fiel ao seu povo judeu. Então, irmãos, até mais, até a próxima semana, em que nós finalizaremos o livro de Daniel falando do capítulo 7 até o 12, mostrando agora as visões que Daniel teve a respeito do futuro das nações e do seu povo, diferente da primeira parte, em que Deus mostrou aos imperadores. Agora Deus vai revelar diretamente em visões a Daniel o futuro do seu povo e desses reinos dessa época. Amém? Um abraço e até a próxima aula.